o dinheiro de uns poucos, né, os vampiros sociais, que eu chamo de vampiros sociais, controla os governos. E os governos determinam o modelo da educação, que é uma educação de mercado para mercado. Não é uma educação conscientizadora, porque isso não interessa ao poder verdadeiro. Né? Um senso crítico não é para ser estimulado, pelo contrário. A mídia mesmo já cria as dispersões para você não prestar atenção na sua sociedade. Por que tem miséria? O que é feito do orçamento? Né? Como é que dinheiro público pode fazer um orçamento secreto? A gente não estranha nada. Por quê? Porque a gente foi condicionado a aceitar essas coisas como da natureza social. E a natureza social é perversa, muito perversa. Eu já, na época de micróbio, eu saí da universidade, peguei uma mochila, botei nas costas e fui ser mendigo. Passei 2 anos sem entrar mais em contato com a classe média. 2 anos na mendicância, na periferia, no submundo, na bandidagem, nos puteiros, pedindo o que comer, dormindo em papelão. E observando. Ali daquele lugar invisível, eu estava numa área de desprezo social, né? Eu era um desprezível social. Isso nunca me incomodou, na verdade. Mas dali eu via a sociedade ser sincera. Via na cidadezinha do interior, pequenininha, que tinha uma cúpula de poder, que era o prefeito fechava com os fazendeiros e com o delegado, e se tivesse juiz, o juiz, e fazia aquela cúpulazinha, a quem todo o aparato municipal servia em primeiro lugar e controlava o povo, para botar o povo para trabalhar, né? Na ignorância, na desinformação. Isso aí é o micro, que se projeta no macro. Aí eu via, nos estados, como é que é? O governador fecha com grandes industriais, com banqueiros, com elites, vive na elite, com poder econômico. A nível nacional, a mesma coisa, banqueiros maiores, industriais maiores, ricos maiores. É uma cúpulazinha pequena, dominando os milhões da população, dominando o aparato do Estado, dominando o governo, dominando as legislaturas. Você vê, a Câmara dos Deputados tem, se não me engano, 513 parlamentares. Mais de 300 servem a grandes proprietários de terra, bancada da bala, bancada do boi, do agro. São 70 mil grandes proprietários no Brasil, um país de 220 milhões de pessoas. 70 mil proprietários. É proporcionalmente um punhado. Mas são esses que dominam e determinam as políticas públicas para servir a todo mundo. Como eles se servem do povo, eles querem que o povo continue ignorante, desinformado, disperso, brigando entre si, para eles continuarem dominando. E aí apresenta o governante como se o governante decidisse muita coisa. Ele não decide muita coisa, ele tem um espaço de decisão muito pequeno. O governante que quer servir os de baixo, ele é detestado por esses caras. Esses caras querem o Estado a serviço deles. Esse papo de Estado mínimo é só para o serviço do povo, para cumprir a Constituição. Porque os empréstimos imensos saem do Estado para eles. Geralmente o Estado arca com os prejuízos e eles ficam com os lucros e dominam os governantes. E como eles têm a mídia, eles têm o poder de difamar. Toda vez que a mídia começar a falar em corrupção, 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 é o governo que não está agradando. É um governo que está servindo os de baixo. Né? A começar pela monarquia, quer dizer, a começar desde muito antes. Mas pode observar, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que proibia o uso do trabalho escravo. Em 1888, no ano seguinte, caiu a monarquia, foi proclamada a república. Toda vez que um governo olha para os de baixo e coloca o Estado a serviço da sua Constituição, porque a alimentação é um direito constitucional, moradia é um direito constitucional, e se tem gente com fome e gente desabrigada, o Estado está cometendo crime contra a sua Constituição, não está seguindo a sua lei máxima. Toda vez que um governo tenta fazer o Estado cumprir esses direitos básicos da população, a mídia começa a gritar corrupção, corrupção, corrupção. E corrupção não falta. A corrupção não é de um governo, é da estrutura social como um todo. A estrutura é montada corrupta, dominada pelos de cima. Porque se não for corrupta, não dá para servir os de cima e esquecer os de baixo. O aparato repressivo não é contra o crime, é contra o povo. O crime é um pretexto. A situação de criminalidade, ela aumenta na medida que aumenta a miséria e a fome, porque surge mão de obra barata para servir o crime organizado. E o crime organizado, ele não está na favela.
A organização do crime vem das cúpulas, é gente bem vestida, cheirosa, que viaja para o exterior, que fala línguas, que tem condição de pagar armamento e droga pelo mercado financeiro. O favelado não entra nem no banco, não passa na porta giratória. Não sabe fazer isso. Então o crime é organizado de cima, e não existe crime organizado sem infiltração dentro do Estado. A gente vê a realidade e não acredita no que está vendo, porque a mídia não deixa, a mídia dispersa. Quando você começa a chegar perto da realidade, começam a te chamar de comunista. Eu lembro que no Exército, eles tentando criar ódio ao comunismo. E eu ficava, tá, tudo bem, a gente tem que odiar o comunismo, mas o que é o comunismo? Só que não podia perguntar. Eu me lembro que uma vez, numa instrução anticomunista, eles estavam falando de táticas, estratégias, de como é que eles se infiltram, como é que você vai entrar nos aparelhos e descobrir, sabe, falava até de tortura. E eu levantei a mão e perguntei, mas a gente não vai ler Karl Marx para saber o que a gente tem que odiar? Não vai ler os textos comunistas? O cara me olhou com raiva, cara. Não, você tem que odiar, porque eu estou falando que tem que odiar. Mandou eu esperar depois da instrução, quero falar com você. E o que ele me falou? Olha, você está numa profissão que você tem um plano de carreira, vocês têm um sistema de saúde exclusivo, tem hospitais militares, médicos militares, você tem defesa jurídica, você vai ser promovido no tempo, você tem porte de arma, você é uma autoridade. E quando você se aposentar, você recebe uma promoção e um aumento. Isso para você não ficar perguntando muito. Ou seja, abre mão da tua consciência e cumpre ordens cegamente. Não dá para mim. Esses privilégios estão muito caros. Eu tenho que abrir mão da minha consciência. E eu percebi que isso funciona. Eu me lembro de várias vezes, eu com meus amigos, colegas do mesmo ano, que a gente tem liberdade para conversar, eu lançava umas questões, eles saíam de perto, eles não queriam pensar. Saía de perto, e quando tinham mais amigos, vinha para mim falar baixinho. Olha, você não pode pensar essas coisas, você não pode falar essas coisas. Por quê? Porque todos eles estão ali querendo aqueles privilégios sociais, que são raros, a maioria dos trabalhadores não tem. Então, para garantir aqueles privilégios, eles abrem mão da consciência. E vivem privilegiadamente. Eu encontrei com esse colega meu que era coronel. Eu estava na rua vendendo arte. E uma coisa que a gente percebe é que eles não sabem de onde vem a angústia que eles sentem. De vez em quando bate uma angústia, um vazio, uma falta de sentido na vida. É porque o cara está violando a consciência em nome da conveniência social. A consciência vai com ele. As posições sociais, o patrimônio, grana, poder social, tudo isso vai embora quando a gente passa pelo portal. O portal é a morte. Tem o portal de entrada, nascimento, o portal de saída, que é a morte. O que a gente vai levar? Ah, tem gente que diz que não tem nada do outro lado. Eu não acredito, eu acho que tem. Não sei o que é. E eu não me sinto obrigado a acreditar em nada. Pode ser que eu esteja errado, mas eu não sinto assim. Eu sinto que eu vou sair daqui. E de qualquer maneira, se não tiver nada, eu quero viver bem com a minha consciência, eu quero viver em paz. Eu não quero adoecer de angústia. Eu não quero me sentir corrompido. Eu não quero ver a falcatrua e participar dela, ou calar minha boca. Eu não estou a fim de me acompliciar com coisa errada, com coisa que minha consciência condena. Eu não quero ir contra a minha consciência. Mas eu vi que para chegar nos privilégios, eu fui fazer direito também e era a mesma coisa. Engole tua consciência se você quiser seguir a carreira até os altos postos, senão você vai ficar pelo meio do caminho. Engole a tua consciência, você tem que conviver com isso. A sociedade é corrupta, eu tenho que me adaptar à corrupção, isso se eu não me corromper também. Isso não dá para mim. Isso aí é uma vida sem sentido. Porque o sentido primordial da vida é a morte. Você entra no nascimento e vai vivendo até a hora que você morre. Cedo ou tarde, ninguém sai daqui vivo. Então a função da vida não está no mundo, na matéria, não está. Está além disso. Agora, de qualquer maneira, é preciso ter satisfação em viver, ter orgulho de si mesmo, ter autoestima, se respeitar. E eu percebi que para eu ter o meu próprio respeito, eu tinha que abrir mão do respeito social, porque o respeito social me cobrava essas coisas. Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que ver a falcatrua e ou olhar para o outro lado, fazer vista grossa, ou me acompliciar, você conivente ou cúmplice. E para mim não dá. Eu não vou ficar bem com a minha consciência.